Graça e paz, meus queridos. Pastor Raul aqui com mais um episódio do nosso Catecismo. Lembrando que catecismo não é coisa de católico, tá? Não é coisa da igreja papista, não. Catecismo é um sistema de perguntas e respostas que te ensinam a Bíblia. Catecismo de verdade, catecismo cristão de verdade, é catecismo que está abaixo da Bíblia, que está a serviço da Escritura para te ensinar a Escritura, e não um catecismo que se coloca como uma lei no mesmo nível da Bíblia, como o catecismo papista. Bom, hoje nós vamos continuar o nosso estudo do Catecismo Maior de Westminster. Continuaremos caminhando pela segunda parte, o que o homem deve crer sobre Deus. E vamos hoje de pergunta número 46. Isso mesmo. Qual foi o estado da humilhação de Cristo? Exatamente, nós vimos que Cristo era profeta, sacerdote e rei, e nós vimos como ele exerce cada uma dessas funções nas lições anteriores. E agora nós vamos tratar da pergunta de número 46, qual foi o estado da humilhação de Cristo? O estado da humilhação de Cristo foi aquela baixa condição na qual, por amor de nós, despindo-se da sua glória, ele tomou a forma de servo em sua concepção e nascimento, em sua vida, em sua morte e depois até a sua ressurreição. O estado de humilhação de Cristo foi aquela baixa condição. Baixa condição. Qual é a baixa condição? Ele se despiu da sua glória. Cristo era o Todo-Poderoso, ele é o Todo-Poderoso. Ele é uma das pessoas da Trindade. Ele é Deus, único em essência com o Pai e o Espírito Santo. Então imagina aquele que é Todo-Poderoso, então o que ele fez? Ele se despiu de sua glória, então ele desceu um degrau abaixo. Eu sempre dou exemplo disso, do que acontece nos Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos, nós vemos uma questão onde quando o cidadão ele ganha a eleição e se transforma no presidente daquele país, tá, dos Estados Unidos, é dito que ele é rebaixado a presidente, porque o presidente é um servo da população. Olha que interessante. Quando ele deixa de ser presidente, quando ele termina o mandato, dizem que ele é promovido a cidadão novamente. Olha que coisa magnífica. Ou seja, esse seria o sentido da democracia. Viu? Porque o Estado não é o chefe, o Estado ele serve para servir o ser humano. Olha que coisa magnífica. E a ótica é bem essa. Nós tínhamos Cristo, todo-poderoso, grandioso, magnífico, maravilhoso, e ele se despiu da sua glória, do seu poder, se fazendo homem como nós. Então ele se fez carne, então ele passou a sentir o que nós sentíamos, chorar com o que nós chorávamos, ele passou a ter todas as fraquezas que nós temos, mas ele conseguiu, né? Ele conseguiu ser, digamos assim, firme e não pecou. Tá? Então por isso que ele é o único sem pecado. Ele tomou a forma de servo em sua concepção e nascimento, em sua vida, em sua morte, e depois até a sua ressurreição. Exatamente. Ele, quando ele estava aqui, ele se despiu da sua glória, mas quando ele estava aqui, ele pregou o verdadeiro evangelho, ele pregou a verdade, ele nos deu a sua palavra, a palavra de vida. E aí ele foi humilhado, porque ele foi preso por aquelas criaturas tão fracas e sem poder. Olha que coisa grandiosa, né? Ele foi preso por aquelas criaturas tão pequenas, ele permitiu ser humilhado, ele se deu em sacrifício por nós e ficou assim até a sua ressurreição. Então sim, qual foi o estado da humilhação de Cristo? O estado da humilhação de Cristo foi se rebaixar a ser humano, servir a nós aqui, ou seja, ele trouxe a palavra de Deus, ele nos serviu aqui enquanto vivo e ele morreu. Ele foi humilhado numa cruz, ele foi envergonhado, entendeu? Ele foi humilhado até a sua ressurreição, quando ele venceu a morte e ressuscitou em glória. Olha que coisa magnífica. Aí é outra história, né? Aí ele ascendeu aos céus e aí veio o Espírito Santo no lugar dele, né? Tudo muito bom, tudo muito bem, pastor, mas cadê a base bíblica? A base bíblica está em Filipenses 2, 6 a 8 e 2 Coríntios 8, verso 9. Tá bom? Semana que vem nós vamos ver a pergunta 47. Espero que vocês estejam gostando da nossa série aqui no podcast, do nosso catecismo, e Deus abençoe demais a todos vocês. Orem pelo nascido de novo, tá bom? Nós dependemos total e exclusivamente de Deus e muito boa é a intercessão daqueles do justo, entendeu? Dos nossos eleitos, dos salvos por Cristo. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês,
Link do Seminário Nascido de Novo está aqui embaixo com todos os nossos cursos. Dá uma olhada lá que eu tenho certeza que você vai querer se matricular e vai vir estudar com a gente. Deus abençoe.